Olá, pessoal, tudo bem? Nessa semana, vamos iniciar o nosso módulo Cardápios e Menus. No decorrer das duas próximas semanas de estudos, vamos ter um contato com um conjunto de informações que são importantes para o processo de planejamento e também de gestão de restaurantes, lancherias e de um conjunto de estabelecimentos do ramo da alimentação. Vamos observar e conhecer as diferentes possibilidades deste planejamento estrutural e como isso parte principalmente da elaboração de cardápios. A gente vai conhecer também os diferentes estilos, tipologias, possibilidades de serviço e a quem eles vão se destinar. Estes são alguns dos importantes aspectos que os profissionais do campo da gastronomia devem conhecer, saber, conceber e gerir. Portanto, é imprescindível que você tenha ciência de que em um estabelecimento, da alimentação, uma boa gestão, bem-sucedido, fora do lar, é resultado de um conjunto, de oferta e demanda de alimentos de qualidade reforço, com processos de gestão bem executados. Não é só uma saborosa comida ou uma preparação, um drink, que vai fazer com que o restaurante tenha uma boa gestão de custos. É preciso ter diferencial, né? E o cardápio é uma das principais ferramentas de gestão. Ele vai se tornar aí uma ferramenta que vai contribuir de forma significativa nessa complexa e o que eu acabo chamando de trama operacional, né? Contribuindo num processo de fluxo de compras, gestão de custos, gestão financeira, gestão de pessoas. Portanto, assim, de um modo mais geral, podemos dizer que o setor de alimentos e bebida é muito mais dinâmico e está em constante transformação e possui cada vez mais ampla concorrência. Por isso, uma gestão eficaz desses estabelecimentos, com muita criatividade, empreendedorismo, liderar e saber elaborar ideias, explorar as oportunidades, o que o mercado da gastronomia no Brasil, no mundo, tem trazido de inovação, de diferencial, é super importante, né? Mas também tem que explorar as habilidades de criação desses produtos e saber se a minha equipe tem capacidade ou está adequada para executar o que a gente também se propõe no cardápio. Então, esse processo de planejamento do cardápio é muito complexo. Na trilha 2, no percurso 2, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. O que eu quero trazer para vocês neste contexto é pensar que um bom cardápio, quando elaborado, organizado e apresentado, é uma chave importante, né? No bom andamento do restaurante, bar, café, seja qual for o estabelecimento e a quem se destina. Além disso, a gente deve pensar que ele se constitui como um importante instrumento de venda e vou reforçar aqui também para vocês, de marketing, né? Porque vai facilitar todo o processo do restaurante, desde as compras, como disse antes, a execução de pratos propriamente ditos. Mas também ele se torna um instrumento de marketing, porque pratos diferenciados, uma boa organização do menu, ele se torna uma forma também de linguagem, né? É um documento que ele vai conversar com o cliente de vocês. Então, não só um processo de planejamento, mas também um processo de concepção e execução desse documento de uma forma adequada, com uma boa cor, uma boa letra, que tenha uma boa visualização, produtos interessantes, né? Produtos, neste caso, fazendo referência a pratos interessantes, inovadores, diferenciados, sem erros ortográficos, que técnicas e palavras com terminologias estrangeiras estejam de forma correta e adequada. Esse é um dos processos, né, do planejamento de cardápios, é olhar o mercado, olhar o que se oferece, olhar fornecedor, saber se eu tenho mão de obra qualificada, se eu vou ter equipamentos, e assim segue. São muitas informações que a gente precisa dar conta de entendê-las neste processo de concepção e planejamento. Então, mas antes disso, a gente vai retomar um pouco
alguns aspectos relacionados à evolução dos estabelecimentos, dos restaurantes ao longo da história. Então, a gente vai retornar à evolução do restaurante, vai abordar alguns conceitos gerais sobre as tipologias e as classificações desses restaurantes e os estabelecimentos de alimentos e bebidas. Além disso, pretendemos identificar e reconhecer as diversas tipologias, estabelecimentos de alimentos e bebidas e também os cardápios específicos destes restaurantes. Portanto, é muito importante que vocês tenham um contato, né, com os materiais que eu disponibilizei na introdução, na mobilização, na construção do conhecimento, também coloquei um Saiba Mais e na síntese, né? Na síntese, a gente faz um apanhado e nós retomamos aí tudo o que trabalhamos de conhecimento, das leituras e das discussões que vocês podem trazer. Obrigado.